bastantes anos. Ora, eu vou falar sobre cultura humanística, sobretudo cultura humanística e globalização. Ora, nesta sociedade, na sociedade em que vivemos, dominada pela globalização das comunicações, pela massificação da informação e pela mediatização da cultura, podemos perguntar se há ainda lugar para uma cultura humanística. Ora, por cultura humanística nós entendemos, grosso modo, todo um conjunto de saberes, princípios e valores que o homem adquiriu pelo esforço da razão, sendo por isso na sua essência de caráter universal. No entanto, essa dimensão foi restringida ao longo dos séculos devido a fatores de diversa natureza, ideológicos, políticos, sociais e religiosos. Hoje em dia, fala-se da democratização da cultura, ou melhor, das culturas, pois há uma pluralidade de domínios que são abrangidos por esta designação. Quais as consequências deste fenómeno? O horizonte de liberdade individual sairá reforçado ou, pelo contrário, ficará reduzido. O aprofundamento dos laços entre os povos porá em risco as culturas nacionais e regionais. Estas são questões muito complexas, às quais, enfim, eu tentarei dar umas ligeiras respostas, umas pinceladas, porque não é neste espaço que nós podemos, de facto, aprofundar temáticas tão complexas. Ora, vou começar, como não podia deixar de ser, pelos antigos gregos. Os antigos gregos lançaram as bases daquilo a que nós hoje chamamos cultura humanística. A cultura humanística dos antigos distingue-se pelo papel que nele desempenham os conceitos de excelência ética e intelectual, a chamada arete. Nas suas teorias políticas e ideologias, os gregos e os romanos realçaram as virtudes cívicas de caráter, tais como a justiça, a lealdade para com a comunidade, a piedade, a amizade cívica, o autodomínio e a coragem. Mais importante ainda, eles valorizavam a capacidade de os cidadãos intervirem com discernimento, ponderação e prudência nos momentos cruciais da vida da cidade, em que eram chamados a deliberar sobre questões tais como a guerra e a paz, a atribuição de cidadania, a defesa e a manutenção do solo sagrado e o uso dos recursos materiais coletivos para projetos de construção pública e festivais. A esta responsabilização do cidadão comum, a quem é conferido o estatuto de decisor político. Portanto, a esta responsabilização subjaz um conceito cívico de virtude mais ativo e robusto do que aquele que encontramos em épocas posteriores, desde a literatura patrística, passando pelos ensinamentos dos primeiros representantes do moderno liberalismo, até à facção, e eu digo facção, do liberalismo, por motivos óbvios, do liberalismo contemporâneo. No entanto, a reflexão política dos antigos teve desde as suas mais antigas origens como principal preocupação a educação dos cidadãos e o aperfeiçoamento do seu caráter como ingrediente-chave para a sua realização individual e coletiva dentro da polis. Aristóteles argumenta que a especificidade do ser humano, que o distingue dos outros animais, é a sua capacidade de pensar. Daí concluindo que a virtude natural do homem é a sua excelência intelectual. Em contrapartida, admite a existência das virtudes morais, a chamada justiça, a coragem, a temperança, que devem ser julgadas dentro do quadro mais vasto da suprema aspiração do ser humano, alcançar a felicidade ou a realização pessoal, a chamada eudaimonia. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles acentua que, mesmo que haja um único bem para cada indivíduo em particular e para todos em geral num Estado, parece que obter e conservar o bem pertencente a um Estado é obter e conservar um bem maior e mais completo. O bem que cada um obtém e conserva para si é suficiente para se dar a si próprio por satisfeito. Mas o bem que um povo e os Estados obtêm e conservam é mais belo e mais próximo do que é divino. Aristóteles estava consciente de que as atividades ligadas ao funcionamento da polis e que eram
responsáveis pela felicidade individual dependiam da aquisição de um conjunto de hábitos e valores. Assim, ele insiste que a socialização, o chamado etismos, e a educação, a ideia, deveriam constituir as principais preocupações do legislador. Só o homem, refere Aristóteles, tem a capacidade de produzir um discurso articulado, o logos, o que o distingue logo à partida dos outros animais políticos. Porque para Aristóteles há outros animais, alguns políticos, insetos e aves, porque comunicam entre si e partilham de tarefas para a prossecução do bem comum. Ora, este dom, portanto, o dom do logos, o dom da fala e do pensamento, permite interagir com o seu semelhante e com o mundo que o rodeia, através de uma rede de interações comunicativas, não só de natureza linguística, mas também social e cultural. É por isso que diz Aristóteles que quem for incapaz de se associar, ou quem não sente essa necessidade por causa da sua autossuficiência, não faz parte de qualquer cidade e será um bicho ou um deus. O homem solitário é a criatura mais ímpia e selvagem e a mais grosseira de todas. O mais nobre dos objetivos a atingir é, por conseguinte, o bem comum, koinon, o bem comum da comunidade política, cuja estabilidade é reforçada pelo espírito de união que liga os cidadãos. Podemos então dizer que Aristóteles nos ensina que a cultura do mérito e da excelência se alcança através da aprendizagem de uma capacidade ou competência, isto é, de um saber prático que apenas se adquire quando se converte em ação realizada. Que o horizonte do ético está intimamente ligado à dimensão prática do humano enquanto tal. E que o fim último, o telos, da existência humana é a felicidade. E que é na polis que o ser humano realiza esse projeto de vida. Ora, valores em muito... Claro que isto é uma visão muito geral, superficial do pensamento aristotélico. Mas podemos dizer que valores em muitos aspectos idênticos àqueles que acabei de referir forjaram a mentalidade dos pensadores do século das luzes. Se calhar, não sei se eles sabiam ou não, mas os princípios, as bases, são estas. Um ensaio datado de 1784, intitulado O que é o Iluminismo, da autoria de Immanuel Kant, figura, segundo se afirma no prefácio à tradução portuguesa, não só como um dos mais contundentes apelos ao exercício autónomo da razão e à liberdade de pensamento, mas constitui ainda uma expressão sintomática de um momento fundamental na estruturação da consciência moderna. Em resposta à pergunta que coloca no título do seu opúsculo, o que é o Iluminismo? O Iluminismo, segundo Kant, consiste na saída da humanidade da minoridade da qual ela própria é responsável, na sua preguiçosa e cobarde submissão a preceitos e fórmulas emanadas por uma autoridade religiosa ou política. A palavra de ordem do Iluminismo é sapere aude, ousa saber, ousa compreender. E o seu lema fundacional é a liberdade de pensamento e de expressão. Afirma o filósofo que uma época não se pode coligar e conjurar para colocar a seguinte num estado em que se tornará impossível a ampliação dos seus conhecimentos, a purificação dos erros e, em geral, o avanço progressivo na ilustração. E no conjunto da qual se destaca o físico inglês Isaac Newton, o mais influente dos cientistas e filósofos da natureza. Os pensadores do movimento iluminista colocam a ênfase nas ideias de progresso e perfectibilidade humana, assim como a defesa do conhecimento racional como meio para a superação de preconceitos e ideologias tradicionais. Nessa era, agitada por um turvelinho de ideias, muitas vezes contraditórias, destacam-se, no entanto, 4 temas basilares que constituem a pedra de toque de todo o movimento. São a razão, a ciência, o humanismo e progresso. Quanto à razão, um princípio unanimemente aceito e universal é que a razão não é negociável.
Se alguma coisa os pensadores do iluminismo tinham em comum era a insistência no facto de que nós todos utilizamos a razão, o logos aristotélico e dos pensadores gregos, no esforço de compreendermos o mundo que nos rodeia. Foi a razão e a crença nos poderes desta que os levou a repudiar crenças, dogmas, a autoridade, fosse ela de origem divina ou humana. Tal não significa, no entanto, que pensadores como Kant, Spinoza, Thomas Hobbes, David Hume ou Adam Smith defendessem que os homens são seres racionais. Pelo contrário, conheciam perfeitamente as nossas paixões irracionais e as nossas fraquezas, e por isso mesmo defendiam que o uso da razão é tanto mais necessário quanto mais irracionais são os hábitos de pensamento dos humanos. E daqui passamos para o segundo ideal, a ciência, que eu me vou abster de referir por causa do tempo. Ora, rapidamente podemos dizer que, enfim, eles foram psicólogos evolucionistas, foram psicólogos sociais, foram antropologistas sociais e, portanto, criaram, enfim, repetiram a ideia de uma natureza humana universal. Ideia esta que nos conduz para um terceiro tema, que é o humanismo. Os intelectuais da era da razão e do século das luzes acentuaram a necessidade urgente de uma fundação secular da moralidade, porque viviam perseguidos pelo espectro de séculos de carnificina religiosa. As cruzadas, a Inquisição, a caça às bruxas, e lançaram então as bases do movimento, que não constituía, como já vimos, nenhuma novidade, a que hoje chamamos humanismo, que privilegia o bem-estar do indivíduo sobre a glória da tribo, raça, nação ou religião. A ideia central do movimento é que o ser humano deve ser visto como um fim e não como um meio, pois possui a capacidade de sentir dor e prazer, de sofrer e almejar a felicidade. Vimos esta mesma ideia expressa também em Aristóteles. A felicidade como o último desígnio da humanidade. Felizmente, a natureza humana preparou-nos para dar resposta a esse apelo. E isso deve-se ao facto de estarmos dotados do sentimento de simpatia. A palavra grega é sympatheia, ou seja, é a capacidade de sofrer em conjunto, de sentir em conjunto. Portanto, a que eles chamam benevolência, piedade e comiseração. E uma vez que estamos equipados com a capacidade de simpatizar com os outros, nada nos impede de estender esse círculo de simpatia desde o núcleo familiar até abraçar a humanidade inteira. Estamos assim condenados a aceitar a nossa condição de cidadãos do mundo. Ora, a noção de cosmopolitismo também não é nenhuma novidade. O filósofo cínico Diógenes de Sinope, na atual Turquia, do século IV a.C., em plena época helenística, portanto a época que surge depois das conquistas de Alexandre, traduzia esta visão ecuménica, cujo étimo grego oikomene significa a terra habitada, a pátria comum. Portanto, Diógenes traduziu essa visão ecuménica através de uma célebre máxima: sou um cosmopolites, ou seja, sou um cidadão do mundo. Uma ideia revolucionária para a época. A maior aquisição da época helenística é o reconhecimento de pelo menos uma igualdade potencial entre todos os homens e, consequentemente, a ideia de que toda a humanidade forma uma única comunidade. Também o filósofo estoico Zenão sonhava com um mundo sem fronteiras e sem estados separados, no qual todos os cidadãos gozassem de plena igualdade e estivessem unidos e não condicionados por leis humanas, mas por sua vontade expressa ou mesmo por um sentimento de amor coletivo. Ora, daqui somos conduzidos para o quarto ideal. Munido com os avanços da ciência, com o círculo de simpatia que foi alargado através da razão e do cosmopolitismo, o homem está preparado para o progresso intelectual e moral. A ideia de progresso depreende-se das palavras de Kant, quando fala na ampliação de conhecimentos e na purificação dos erros.
Resulta, portanto, da combinação da razão e do humanismo e tem como principal objetivo tornar o mundo um lugar melhor. Segundo esta linha de ideias, o ato de governar não é um fiat divino para reinar, uma emanação, um avatar do espírito nacional, religioso ou racial. É sim uma invenção humana, tacitamente aceita através de um contrato social que é concebido e planeado para aumentar o bem-estar dos cidadãos, incutindo-lhes regras de comportamento e desencorajando atos que beneficiam uns em detrimento dos outros. Está aqui, portanto, Aristóteles, não é? Em grande escala. É com vista a assegurar o direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade por parte dos cidadãos que os governos são instituídos, derivando os seus poderes do consentimento dos governados. O iluminismo acolheu também a primeira análise racional da prosperidade. Para os ideólogos do movimento, a questão prioritária não era de saber como a riqueza era distribuída, mas sim como era criada. A atividade económica era encarada como uma forma de cooperação que acarretava mútuos benefícios para as partes envolvidas, tornando assim a sociedade mais rica, mais justa e mais harmoniosa. No início do terceiro milénio, a globalização afeta a nossa compreensão da realidade. Passamos agora, não é? Uns séculos à frente. E o nosso relacionamento com os nossos semelhantes e com nós próprios. Serão os pilares em que assenta a nossa civilização águas passadas? Estarão os valores que adotámos no passado em conflito e que novos valores estão a emergir? Hoje em dia, esta questão, portanto, como sabem, não é? Estamos em plena Web Summit, não é? Que é sinal do poder avassalador da era digital. Globalização, como já foi afirmado, é uma nova palavra que descreve um processo antigo. A integração da economia global, que começou com o início da era colonial europeia há 5 séculos. No entanto, como eu já disse atrás, este fenómeno é bem mais antigo. A primeira globalização teve início na época helenística, depois da morte de Alexandre. O período helenístico é considerado como um ponto de viragem decisivo na história da civilização, como uma fusão de culturas, isto é, da cultura grega com as diversas culturas que desabrocharam no Próximo Oriente após a morte de Alexandre até à época romana. Nesse período esboçou-se uma nova atitude dos gregos face aos bárbaroi, ou seja, todos aqueles que não falavam grego. A globalização, apesar de ser entendida hoje em dia, antes de mais, como um fenómeno económico, abrange, no entanto, todas as áreas da atividade humana, cultural e religiosa, geoestratégica e política. Hoje em dia, a globalização constitui um desafio, cujo desfecho é incerto e, como tal, suscita paixões e ódios. Qual será, então, o impacto deste fenómeno na cultura? Hoje em dia, o desenvolvimento generalizado das tecnologias digitais alterou a perspectiva das ciências humanas relativamente ao papel dos média. E eu digo média, insisto, média, não mídia. Média é uma palavra latina, não anglo-saxónica. A estética intermedial, portanto, das relações entre os média, não é? Portanto, as várias formas de comunicação mediatizada. Portanto, a estética intermedial reformulou e introduziu mudanças significativas no discurso científico, político e artístico, bem como nas práticas de comunicação mediatizada. O conceito tradicional de cultura fragmentou-se e surge diluído num contexto mais vasto que abrange um grande número de atividades e setores que podem ser incluídos sob esta designação. Cultura política, cultura pop, cultura da cidadania, cultura urbanística, cultura da saúde, etc, etc, etc. Culturas de tudo, não é? Cultura científica, cultura empresarial. Ora, como já foi afirmado, a globalização dos saberes está a tornar obsoleta a antiga avaliação da presença da cultura na agenda dos média, em cada um dos 3 níveis que representam historicamente a hierarquia das suas funções: informar, formar, entreter.
a fragmentação temática da imprensa e das televisões, a proliferação de nichos, a erosão progressiva da edição generalista, o progresso da acessibilidade de conteúdos especializados na internet contribuem para esta mudança. O que há de novo no fenómeno da mediatização da cultura, como no da mediatização da política, em relação aos estágios anteriores, que eram a comunicação da cultura e a comunicação da política, é que, em ambos os casos, a circulação de conteúdos em suportes mediáticos cada vez mais performativos modificou acentuadamente esses conteúdos, que são agora concebidos para essa mesma forma de circulação. Ora, vou apresentar-vos rapidamente agora duas perspectivas diferentes relativamente à questão da globalização. Tenho ainda 5 minutos. Ora, agora é a melhor altura para estar vivo, afirma Steven Pinker, na sua vigorosa defesa da racionalidade científica e do humanismo liberal, do tipo daquele que estava enraizado na Europa entre meados do século XVII e os finais do século XVIII. Na obra intitulada, que saiu agora em 2018, Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, Pinker demonstra que a vida, a saúde, a prosperidade, a riqueza, a segurança, a paz, o conhecimento e a felicidade estão no seu auge, não só no Ocidente, mas no mundo inteiro. Segundo este adepto fervoroso do iluminismo, o progresso resulta da convicção de que o conhecimento pode fortalecer o florescimento do ser humano. No entanto, segundo ele, os ideais iluministas navegam contra correntes da natureza humana, tais como o tribalismo, o autoritarismo, a demonização, o pensamento mágico, que os demagogos exploram até à saciedade. Ao mesmo tempo, insiste, os pessimistas religiosos, políticos e culturais clamam que a civilização ocidental está num declínio acelerado. O resultado é um fatalismo corrosivo e uma clara disposição de minar as preciosas instituições da democracia liberal e da cooperação global. Razão, ciência e humanismo são, pois, de acordo com Pinker, os ideais de que necessitamos para defrontarmos os nossos problemas e continuar na senda do progresso. O que distingue, sobretudo, a globalização da pós-modernidade é a revolução digital, como todos sabemos. Uma das grandes conquistas da globalização é a emergência das tecnologias de informação e comunicação. De todos os lados ouvimos dizer que a tecnologia dos computadores, com o seu poder de disseminar informação em rede, está na base de uma revolução democrática que altera radicalmente a relação do ser humano com o seu semelhante e fortalece os termos da vida política do cidadão em geral. São subejamente conhecidos os reflexos da cidadania global em todos os aspectos da nossa vida, na vertente política, económica e cultural. O cidadão comum está informado sobre tudo o que se passa no mundo e tem nas mãos o poder, débil, é certo, de influenciar o sentido de certas decisões e os efeitos que elas provocam. Mas, por outro lado, também está mais exposto aos perigos que essa circulação de informação acarreta, os quais resultam de extensas bases de dados e de técnicas que potenciam o seu uso indevido e atentam contra a privacidade dos cidadãos. Por isso, é lícito perguntar, será que a internet acarreta realmente uma revolução democrática? Será que as mudanças que introduz são tão profundas que o pensamento político do passado será de pouca utilidade para nos ajudar a compreendê-las? Há quase 2 décadas de anos atrás, Darren Barney, na obra intitulada Prometheus Wired, The Hope for Democracy in the Age of Network Technology, portanto, o Prometeu em rede, a esperança da democracia na idade da tecnologia em rede, de 2000, critica a visão otimista dos cibergurus, de que os computadores, a revolução digital e as redes eletrónicas são a infraestrutura de uma revolução democrática. Defende, pelo contrário, que embora o avanço da tecnologia em rede possa fundamentalmente alterar as estruturas sociais, económicas e políticas e possa inclusivamente afetar radicalmente o modo como comunicamos e nos compreendemos a nós próprios neste mundo, os computadores e as redes são estruturalmente inimigos do individualismo,
da democracia e da realização integral do ser humano. Barney lamenta que os críticos pós-modernistas estejam tão embebidos na tecnologia que não tenham o discernimento de avaliar o seu impacto. Pelo caminho, oferece-nos uma leitura panorâmica histórica das redes digitais e explora uma grande variedade de questões, tais como o comércio eletrónico, as telecomunicações, a questão da privacidade, a comunidade virtual, a questão da vigilância digital e a possibilidade de sobrevivência da autoridade soberana dos governos, ou seja, da soberania nacional, portanto. Por fim, Barney argumenta que, em vez de devolver o poder para as mãos do indivíduo, a economia em rede parece exacerbar as piores facetas do capitalismo industrial e, dada a vigilância que exerce sobre tudo e todos, reduz a nossa liberdade. Estou a acabar. Não deixa de ser sugestivo o facto de, no primeiro capítulo, Barnes revisitar o mito de Prometeu, o titã que roubou o fogo a Zeus para o dar aos mortais. Gostaria muito de falar convosco sobre este mito, mas de facto não tenho tempo. Mas o mito do titã que roubou o fogo aos mortais e que, portanto, deu à humanidade o conhecimento, a capacidade, não é, de progresso. O aspecto mais perigoso desta dádiva, sublinha Barnes, não é a transmissão, perigoso para os deuses, para Zeus, não é a transmissão desta tecnologia dos deuses para a humanidade, mas, sobretudo, a esperança de transcendência que lhes é oferecida. E afirma que a história da tecnologia moderna reproduz, em larga escala, a história dos homens de Prometeu. A história de uma humanidade que manipula cegamente instrumentos no intuito de comandar e transcender aquilo que lhe foi dado, na esperança de criar o seu próprio futuro. A parte restante da obra, como já disse, foi consagrada a demonstrar a obra de Barney, a futilidade desta demanda pelo poder e pela transcendência e, segundo, de que modo esta futilidade se mascara numa falsa retórica de democracia e revolução. Como vemos, portanto, as teses e as teorias opõem-se. Ora, depois de ter estudado, enfim, muito profundamente o mito de Prometeu, enfim, um livro sobre mitologia grega, mas que, enfim, infelizmente não podemos falar sobre isso, mas poderão colocar algumas questões no fim, se quiserem. Eu penso que, na minha opinião, a lição mais universal que nós podemos extrair desse mito de Prometeu é que é veiculada pela célebre tragédia de Ésquilo, o Prometeu agrilhoado, que resulta de um compromisso assumido entre o Deus Supremo e o aliado dos homens, que é Prometeu. Os homens terão direito a tomar livremente as suas decisões e a seguirem na senda da inovação e do progresso, desde que não ponham em causa a ordem do mundo. Deste modo, Ésquilo empresta ao mito de Prometeu uma dimensão que ainda hoje conserva toda a sua